Então, continuando aqui com o nosso curso, né? Então, nós primeiro aqui vamos inserir aqui então um novo formulário. Então, vamos ajustar esse formulário, ok? Posicionando o mouse aqui nos cantinhos, observe que tem os quadrados brancos aqui em pontos específicos, né? Nos cantos, tá? Nos 4 cantos e nos 4 meios, vou colocar assim, tá? E aí você posiciona ali, o mouse vira uma seta de 2 pontos, você pode clicar, segurar, arrastar para redimensionar então o formulário, tá bom? E aí você redimensiona aí da forma como você quiser, certo? Bom, aqui você tem então a barra superior, tá? Que é a barra de nome, né? O nome do formulário, tá bom? E esse nome você vai editá-lo aqui na janela de propriedades, tá? Muito bem, então se você abrir o seu editor de códigos e ele apareceu assim para você sem nada, ó, vou até melhorar, se ele apareceu assim para você, não tem problema algum, tá? Então primeiro precisamos exibir então o Project Explorer. Posicionando o mouse sobre cada um desses ícones aqui, ele vai te dar aqui uma mensagem, né? É uma dica, ele vai dizer o que é. Então tá aqui o Project Explorer, tá? É o explorador de projetos, então você vai clicar nele, ele vai abrir aqui, vai exibir, né, as pastas de trabalho que estão abertas, e cada pasta de trabalho vai abrir ali a árvore com as estruturas dos objetos que existem dentro de cada pasta de trabalho. Então, para editar, né, visualizar as propriedades de cada objeto, a gente precisa da janela de propriedades, que é essa mãozinha aqui, ó, ao lado, janela de propriedades. Clicando nela, a gente vai exibir aqui para a gente, tá? Então, posicionando o mouse aqui na parte superior, né, da barra do nome aqui da janela de propriedade, clicando, segurando e arrastando para cima, eu redimensiono a altura dela. Da mesma forma, posicionando aqui na lateral aqui da janela, eu posso clicar, segurar e arrastar para redimensionar a largura, ok? Perfeito. Bom, então, clicando sobre qualquer um desses objetos 2 vezes, então vai ser exibido então o respectivo objeto aqui nessa janela, que é o editor de código, desse lado direito, essa janela grande aqui, e as propriedades do objeto serão exibidas aqui. Então, nós já inserimos o objeto, eu vou excluir esse formulário, nós já havíamos inserido no formulário, vou inserir novamente, tá? Aqui você vai clicar nessa setinha, ele pode estar assim, como pode estar assim, por exemplo. Ele vai sempre exibir aqui para você o ícone do último objeto que você inseriu, tá bom? Então, se não tiver o ícone de formulário, é porque, teoricamente, você inseriu algum outro objeto, só tem 3 objetos aqui, né? Aliás, 4, né? Procedimento, módulo de classe, o módulo e o user form, que é o formulário. O que é mais utilizado é o user form e o módulo, tá? Mas também trabalharemos aqui com o módulo de classe. Então vamos excluir esse módulo aqui, que não vamos precisar dele. Então vamos aqui, clicando aqui nessa setinha aqui, ou eu posso clicar aqui no objeto, né, com o botão direito, e aqui inserir, também eu tenho a opção de inserir os objetos por aqui, ok? Então vou inserir um formulário, temos aqui o nosso formulário, vou redimensionar o nosso formulário, perfeito, e vamos abrir a nossa colinha aqui, que é a calculadora do próprio Windows. Como a gente já sabe, a gente já viu, né? Ela tem o display, né, que é essa parte aqui maior, onde ficam os números e as operações, os resultados que vão aparecendo, e tem um histórico, né, que vai mostrando aqui o que foi feito. Se eu
clicar aqui 1, 2, 3, mais, aí ó, o que eu digitei aparece aqui, ó, né, o primeiro número e o operador. Aí 3, 2, 1, aí eu clico igual, aí ele aparece aqui, tá? Na nossa calculadora, nós faremos uma calculadora simples, que realiza apenas as 4 operações matemáticas, tá? E obedecendo um critério aí, né, que eu vou digitar o primeiro número, o operador e o segundo número, né? Então não tem essa, eu digitei o primeiro número mais o segundo, porque aqui no Windows, né? Se você digitar 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, mais, aí ele já soma e te dá o resultado. Se você colocar 1, 2, 3, ele vai somar de novo, né? E da mesma forma para as outras operações, né? Mas no nosso caso a gente não vai fazer esse recurso, vamos fazer um recurso simples, igual na escola, né? Primeiro número em cima, o operador e o segundo número embaixo e o resultado, ok? Essa é a nossa missão aqui, tá bom? Bom, eu já deixei aqui pronto e vai estar aí em algum lugar aí para você fazer o download, tá? É uma imagem aqui de uma calculadora mais simples para que a gente possa utilizar esse layout, tá bom? Eu vou aumentar um pouco aqui, para que você consiga visualizar melhor aí, porque eu consigo ver aqui, mas talvez aí você tenha um pouco de dificuldade. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais agradável, então. Então ela tem aqui o display, né? Não tem aquele display como tem aqui, né? Que é o histórico, não tem, mas a gente vai colocar no nosso. Então ela tem um display, tem aqui os números, né? De 0 a 9, tem o ponto, no nosso caso aqui vai ser a vírgula, tem os operadores, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão e o igual. Então, esse vai ser o layout que nós vamos utilizar aí no nosso projeto. Então, vamos começar a desenhar a nossa calculadora. Vamos voltar com ela aqui para o lado para ficar melhor, ok? Ela vai ser a nossa colinha aqui. Então, primeira coisa, eu preciso de um display grande. Então, eu vou clicar aqui no formulário, senão não vai habilitar. Tá? Eu posso até fazer o seguinte, colocar as duas, vou dividir a janela, vou redimensionar aqui, ó, enquanto eu estou construindo, né? E vou deixar uma do lado da outra, que aí eu consigo mexer aqui e ele não vai minimizar aqui. Então, vamos exibir a nossa caixa de ferramentas, que é esse íconezinho aqui do martelo e da chave de grifo, da chave de boca, né? Vou clicar e ele vai exibir aqui a caixa de ferramentas. Então, eu preciso de uma caixa de texto, que é esse aqui, ó, caixa de texto. Então, vou clicar, segurar e vou arrastar para cá. Uma caixa de texto. E eu vou precisar de mais uma caixa de texto, que vai ser o histórico, ok? Então, coloquei as duas aqui, tá? Então, eu posso clicar fora aqui, segurar e arrastar para selecionar os dois objetos, ou posso selecionar um, clicar no Ctrl e selecionar o outro, certo? Perfeito. Então, o que a gente precisa fazer? Colocar uma cor cinza, né, nesse objeto, colocar um name para ele. Então, a primeira aqui, vamos colocar um name, né? Então, nós temos o name, que é o nome do objeto, que não pode ter igual, não pode se repetir, tá bom? E não pode ter caracteres especiais. O caption, tá? Aqui não tem caption, porque é uma caixa de texto, mas em alguns, como aqui no formulário, por exemplo, você tem o name do formulário, que é o nome que não pode se repetir, e você tem o caption, que é justamente o que aparece aqui, ó. Então, aqui no nosso formulário, vamos aproveitar, já vamos aqui no caption e vamos colocar o nome calculadora, ok? Pronto. Agora vamos voltar aqui no nosso text box, caixa de texto, né? Vamos chamar o nome dela, né? O text box. Vou selecionar as duas e nós vamos modificar a cor de fundo, tá? Lembrando que aqui na programação é tudo em inglês, né? Então, cor de fundo
é back color, tá? Como tá aqui, ó, back color, ó. Então vamos mudar para um cinza mais suave, como esse, por exemplo, tá? Não quero borda. Então aqui, ó, board style, tem uma setinha, clicando nela aqui, né, selecionando aqui, você tem duas opções, opaco, certo? Ou não, backstyle, eu coloquei backstyle, border style, aqui, ó, border style, none ou single. Então vou colocar none, não tem, tá? Então por que ela está com esse delineado aqui? Isso é um efeito que ela tem, né? Então a gente vai selecionar, vai descer aqui, ó, para Special Effect, que são os efeitos especiais, esse aqui, né? Clicando aqui, ó, você tem três opções. Aliás, tem muitas opções, né? Então você tem aqui, ó, o Flat, tem várias opções, né? O que nos interessa é esse aqui, o Flat. Pronto. Então ele vai ficar assim, certo? Então aqui, essa aqui que é o display, eu vou mudar o nome, o name dela, tá? Então uma dica aqui, né, que a maioria dos programadores utilizam, né? Eles compõem o nome do objeto. Vou abrir um bloco de notas aqui. Então nós definimos, né, o nome do objeto utilizando um trigrama, né, que são 3 letras, ou enfim, né? A gente utiliza 3, né, ou 2 letras que representa o tipo de objeto, né? Porque num universo aí de, sei lá, milhares, centenas de linhas de código, você precisa saber o que é o que, né? Aí se está tudo com o mesmo nome, está só com o nome, display, você vai saber o que é o display. É uma combo box, é uma caixa de texto, é uma caixa de seleção, é uma caixa de listagem. Que objeto é esse? Lá dentro do código, da programação, né? Das linhas de código você não vai entender. Agora, quando você tem o identificador, né, que no nosso caso aqui, text box, né, eu utilizo TXT, né, combo box, eu utilizo CBX, né, list box, então eu coloco LBX. São códigos que eu entendo, tá? Isso é uma coisa pessoal de cada programador. Eu entendo que TXT eu referencio uma text box, né? No CBX eu referencio uma combo box. Então, dessa forma, eu me encontro, eu consigo me localizar dentro das linhas de código que eu escrevi no aplicativo que eu estou desenvolvendo, tá bom? E aí a gente vai colocar o TXT, eu coloco em minúsculo para diferenciar, tá? E coloco o nome dela, display, no nosso caso aqui vai ser TXT display, tá? A de cima vai ser TXT histórico. E mais para frente você vai entender a importância disso e como que isso facilita a vida do programador, tá? Pode parecer estranho para você agora, mas mais para frente você vai entender isso, tá? E no name aqui, ele não permite você colocar espaço, né? Você colocar acento, caracteres especiais, né? O underline ele permite porque por convenção, o underline é como se fosse uma letra, tá? É entendido, interpretado como uma letra aí pelo computador, tá bom? Então, como é que você diferencia um nome composto, né? Display superior, por exemplo, né? Você diferencia colocando a primeira letra de cada palavra maiúscula, tá? Que é chamado de camel case, né? Caso camelo, né? Tem as corcovas do camelo, então foi convencionado assim, que é o estilo, né? Camel case, tá bom? Então, se é um nome composto, cada inicial, né? A primeira letra de cada palavra, a gente coloca ela maiúscula, tá? Porque muitas das vezes você vai atribuir ao
ao objeto, né, o nome de um campo que ele vai estar fazendo correlação lá no banco de dados. Isso a gente vai ver mais para frente, tá? Perfeito. Então vou fechar aqui que a gente não precisa mais disso. E aqui, ó, text box, vamos colocar o txt display, certo? Se eu quisesse colocar, por exemplo, txt display separado, ó, ele vai me dizer que é um nome legal, não pode estar separado, né? Ele até tirou ali, já juntou ali como estava anteriormente. Tá? E aqui vai ser nossa txt histórico. Txt histórico. Ok? Perfeito. Muito bem. Agora nós vamos organizar isso aqui. Vamos aumentar essa fonte. Tá? Então aqui eu posso colocar um texto padrão aqui que ele vai servir para me orientar. Né? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é a numeração, ele vai me servir para me orientar enquanto eu estiver formatando ou configurando aqui esse elemento text box, tá? Então, para eu editar a fonte, tá? Eu venho aqui, ó, em fonte, tá? Então, selecionando aqui, né? Clicando dentro aqui do campo, né? Na frente de fonte, que é onde está, aparece essa caixinha com 3 pontinhos. Significa dizer que tem mais alguma coisa aqui dentro. Eu vou clicar, ele vai me abrir então essa janela. E aqui, semelhante lá no Excel, né, na estrutura, no corpo do Excel, a gente tem ali o editor de fonte. Posso escolher qual tipo de fonte eu quero, vou deixar Tarroma mesmo. Aqui eu posso escolher se é negrito, regular, vou colocar negrito. E aqui o tamanho da fonte. Então vou colocar aqui 20, por exemplo. Vai ficar grande, né? E aí eu posso, nas alças, tá, de redimensionamento aqui, ó, eu posso aumentar a largura e a altura, tá bom? Então eu acredito que a gente pode colocar 25, né, para ficar melhor. Nem tem 25, mas tem 26. Pronto, tá aí. Ok? Vamos colocar nessa largura. Aqui o display. Nós vamos lá em text, novamente, aqui, ó, em text. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, mais 3, 2, 1 é igual a alguma coisa. Pronto. Opa, eu coloquei mais, né? Para ficar bem didático. Então aqui, a única coisa que eu vou fazer é aumentar isso aqui, ó, na mesma largura. Tá? E observe o seguinte, que o texto, né, ele está alinhado, os números está alinhado à direita, não à esquerda. Então a gente precisa resolver isso. Então vamos selecionar os dois, podemos selecionar os dois de uma só vez e procurar a propriedade Text Align, que é essa aqui, ó, Text Align. Clicando aqui vai aparecer a setinha, que é uma listagem. Temos 3 tipos, né? Tem esquerda, left, center, que é o centro, e right, que é a direita. Vamos escolher right. Pronto, alinhamos aqui à direita. Tá? Então, estamos caminhando no nosso projeto. Então, aqui a gente tem um espaço, né? E esse espaço é inconveniente. Então, a gente vai ter que aumentar, juntar, aproximar mais esses dois elementos. Tá? Posso selecionar aí, clicar e arrastar para cima, ó. Pronto, dessa forma, certo? Tá aqui. Ou a gente pode vir aqui, selecionar e na propriedade top, vamos procurar top. Acho que não tá aqui, propriedade top, que ela nos dá um número que é justamente a posição desse elemento aqui no formulário, tá bom? Observe que se eu levar ele aqui para cima, o top de 84 vai para 6. Então, quanto mais perto do topo, menor. Quanto mais perto do rodapé, né, do fim aqui, do fundo, maior essa numeração, tá? Então, eu dei um Ctrl Z, ele voltou automaticamente para onde estava. E aí, se eu colocar aqui, por exemplo, 80,
ele vai subir um pouquinho lá. Subiu, mas ainda está não tá juntinho como a gente precisa. Então vamos aqui, ó, 78. Vou subir de 2 em 2. Ó, subiu. Já uniu os dois. Perfeito? Ok. Então, nós vamos selecionar os dois e vamos alinhá-los. Deixa eu tirar essa caixa daqui. Vamos alinhá-lo aqui à esquerda e acima também. Pronto. Está alinhado, ok? E agora nós precisamos colocar os botões. Isso aqui está me incomodando, eu vou aumentar mais essa fonte, tá? Se aumente aí do seu lado também, eu venho aqui em fonte, opa, em cima, e vou colocar aqui, ó, 28. Não foi ainda, vou colocar 36. Pronto, agora vai me agradar. Isso. Ok, pronto, agora me agradou. Ok? Muito bem. Então agora nós precisamos criar os botões e depois programar as operações na próxima aula.